na minha oportunidade de escrever uma tese e pensar um pouco os tipos de torcedores, que eu pensei, que eu sugeri. Não exatamente classificações de torcedores, até porque essas identidades são muito fluidas, o comportamento do torcedor pode variar totalmente. Você tem um torcedor distante do clube, em outra cidade, que tem uma relação de engajamento, de participação muito mais profunda do que o torcedor que está na mesma cidade, mal vai ao estádio, mas veste uma camisa, né? Ou pode até ser sócio do clube e ter uma família toda aderente ao clube, mas não tem aquele nível de engajamento com relação ao clube. Por outro lado, o espaço que o futebol ocupa no cotidiano dessa pessoa, né? A pessoa que acorda e já vai ver a notícia sobre o seu clube, participa aí entra essa questão. Considerando que em 2002 o Júnior Norte vivia em outro planeta, nós estamos vivendo num mundo da cybercultura numa intensidade inédita. Redes sociais, comunidades, fóruns, espaço de discussão, produção de conteúdo ligado a clube, feito por influenciadores, etc. Tudo isso precisa ser entendido para pensar a geração atual de torcedores, talvez até a geração dos anos 2010 também, né? A cybercultura ela é incontornável para pensar o futebol nos tempos de hoje. Então, se eu fosse pensar o ativismo torcedor, eu tinha que considerá-la, né? Vamos colocar isso em xeque, levar isso em consideração de uma forma muito enfática. Aí entra de novo a economia política e comunicação, tem várias formas de abordagem sobre essa questão também. Então, por isso que eu acabo criando, no máximo, etiquetas de torcedores, que não querem dizer que aquele torcedor só é aquilo ou só é outra coisa, como as classificações, de alguma forma, criavam, né, essa separação um pouco mais rígida, né, a partir da forma como ele se envolvia com o clube, do comportamento dele, do nível de engajamento dele. Tentei, em virtude do que seriam cyberculturas torcedores do século XXI, entender, por exemplo, a ideia do teletorcedor, né, a formação de públicos torcedores com importância vital, né, inclusive do ponto de vista financeiro para esses clubes, e por isso eles estão sempre sendo alvo de políticas, né, de ações de marketing, por exemplo, para potencializar o consumo desses torcedores que não estão sequer no país do clube com o qual ele se identifica, né? E isso, obviamente, a gente vai falar do futebol europeu, né, dos grandes clubes de futebol europeu, especialmente, né, que conseguem hoje ativar públicos torcedores na Ásia, na África, na América do Sul, na América do Norte, qualquer canto do mundo vai ter um torcedor do Real Madrid, um torcedor do City. Podemos até discutir se isso é torcedores, acho que é uma discussão até contraproducente. Importante entender que, mesmo à distância, de alguma forma, ele tem uma importância para o funcionamento desse clube, porque ele também é um torcedor consumidor, né, que despende recursos que podem ser úteis para o clube, ou não, mas a ideia é que seja, né, a ideia do clube é conseguir fazer que ele tire esse dinheiro, e de algum modo ele está ali reproduzindo o clube num lugar à distância. No outro sentido, pensar também o que seria um torcedor, né? Aqui eu confesso que a criatividade não colaborou comigo, ator-cedor, ficou uma coisa meio feia, né? Mas pensar um torcedor que ele não é só um espectador, que ele vê o clube de longe e as coisas acontecem à distância dele. A provocação de pensar o torcedor como cada vez, graças também à cybercultura, né, as relações no ambiente virtual, que também são, de alguma forma, relações reais, né, no mundo concreto, pensar que esse torcedor tem se formado, graças a esse contato frequente com outros torcedores, uma geração de torcedores mais ativos, torcedores mais engajados em ações a favor do clube. Nesse sentido, ainda não político, mas sim, ações a favor do clube, como recepção no aeroporto, produção de um bandeirão, como acontece na Argentina com muita frequência, aquela recepção antes da entrada no estádio, que forma aquela imagem belíssima da rua ocupada com o ônibus do clube no meio, levantamento de recursos, como acontece em clubes ingleses até os tempos de hoje, campanhas para, sei lá, enfim, existem muitas formas, vocês estão entendendo o que eu estou falando, torcedor que faz as coisas acontecerem e participa de ações nesse sentido. Então, seria essa espécie de torcedor como um produto dessa cybercultura vinculado ao futebol. E, por fim, é o que eu coloco como fator supporter, né? Não é o torcedor mais distante, mais próximo, menos próximo,
o teletorcedor, enfim, pouco importa de onde, qual a relação que esse torcedor, né, pode ter com o clube, de frequência ou não. A ideia de pensar o suporte aqui é uma ideia de pensar esse torcedor como um ator político, né, como organizador de movimentos sociais de torcedores, né, de coletivos organizados, de movimentos, de organizações, de agrupamentos, de associações, qualquer tipo de coisa, de qualquer tipo de modalidade de organização coletiva de torcedores, pensar esse torcedor como esse sujeito, e com finalidades políticas, como eu falei anteriormente, o torcedor que pensa politicamente a sua relação com o seu clube de futebol, com o seu estádio de futebol e com